É, mas ainda está caro, né? É o mesmo processo, Tá. entendeu? Os custos são... Tá. Tá, mudou. Mas eu acho que é por aí. Eu acho que a questão é essa. Eu só queria finalizar dizendo que as nossas linhas do intercâmbio, nós temos 75 linhas que circulam pelas rodovias estaduais, tá? Dentro do município. Como vocês sabem, nós somos cortados aqui por 4 grandes rodovias e uma outra que tem acesso direto. Então nós somos 5 rodovias estaduais. E uma dessas linhas somente paga pedágio hoje, que é a linha do Bananal. Hoje ela precisa pagar pedágio para passar no pedágio lá de Mojimirim, que vai para Jaguariúna. As demais ainda não. No entanto, com a instalação dos pórticos, a gente vai passar a pagar. Tá? Então aí isso tem um impacto na tarifa. E é isso que a gente está preocupado. É por isso que é importante esse debate que está sendo chamado aqui hoje e a convocação da Artes para participar dessas conversas justamente para isso. Como que fica isso, né? Você está falando das linhas intermunicipais. As linhas municipais, do transporte intercamp. Do sistema de transporte vai do município. Vai passar debaixo de pórtico, exatamente. Todas. Vocês já mediram isso? Porque eu não sei. Isso vai ter impacto na tarifa, com certeza. Se o Marco Zero for o centro, os bairros estão todos dentro do circuito de 20 km, e botar um a cada 100 km, o Campo Belo, a cidade inteira vai pagar. Mesmo, o Jardim Fernanda passa pelo... Todinha. Vai passar pela estrada. Então acho que isso é... Não, a gente tem que buscar a alternativa, que é trazer pela Lix da Cunha. A gente tem que mudar o eixo, trazer pela rodovia Lix da Cunha. Vai ter que ter obra de monte aqui, meu filho. Vai ter que ter muita obra estruturante para enfrentar. Com certeza. Eu acho que era isso que eu queria colocar e... Quem está com o microfone? Finalizando aí, acho que vai ter mais espaço para debate aí. Tá certo. Vamos então na sequência, que o Panzão vai completar. Já vou passando a palavra para quem se inscreveu. Eu só queria fazer uma colocação nessa situação toda. Até falei com o Benassi ali. Semana que vem nós estamos convocando uma reunião com a Artesp, tentando ver se eles trazem mais as concessionárias, porque nós, o setor de transporte, tanto o passageiro, tudo, a quantidade de roubos que nós estamos tendo nas rodovias aqui da nossa região é absurda. Quem tem acompanhado aí nos noticiários, perfeito? E nós normalmente consultamos, quer dizer, nós pagamos pedágio, não é isso? Nós pagamos IPVA, né? Não vou falar que vou pagar IPTU, né? Mas pagamos IPVA, perfeito? E nós estamos sendo roubados, o seguro está sendo maior, não é isso? Altas tarifas. E a gente tem observado que não tem polícia mais rodoviária nas rodovias, não é isso? A concessionária não põe ninguém para fazer o trânsito fluir, correto? E nós vamos começar a entrar na justiça contra o poder concedente, porque concedeu a rodovia, ele cobra pedágio, mas eu entendo que ela tem que ter segurança também. Não é só para dirigibilidade, ela tem que ter segurança para roubo e outras coisas mais que tem acontecido, né? O pessoal entra nos ônibus, assalta as pessoas e não acontece nada. Você me desculpa, mas eu tenho uma audiência justamente agora às 16 horas. Vai lá. Só que você vai com uma tarefa nossa aqui. Posso, aqui em nome de todos? Pode. Falar para a Artesp, porque não precisa ter nenhum receio. Nós queremos bater um papo, conhecer as coisas. Ajude a gente a dizer, gente, ó, queremos trocar ideia, porque nós temos que perguntar para quem está com o comando da coisa. Nós vamos perguntar para quem? Não é verdade? Tem que conversar com a gente. Nós discutimos, na verdade, quer dizer, todas essas, com relação a Jaguariúna, esses outros locais, nós participamos junto na época, entendeu? De Itatiba, nós participamos, entendeu? Dando uma força. E nós estamos à disposição, entendeu? Agradeço, nós temos estudo, tudo. Entendeu? Se você puder mandar para a gente aí um estudo mais central do caso de vocês, okay. A gente já fica contente de saber que o sistema, para o caso do transporte de mercadorias, eliminando essa distorção de pagar esse absurdo por eixo, que tem impacto na economia, tem impacto no preço dos produtos, já é uma solução. Só que com esse estão vindo outros que precisam ser melhor equilibrados, inclusive a política de investimento. Eu acho que tem um problema de fundo aqui, que é a política de investimento, quer dizer, ainda continua solto isso. A prefeitura vai bancar essas marginais? Se não tiver a participação da prefeitura, você vê São Paulo, quer dizer, adiantou, resolveu o problema de tirar os caminhões de São Paulo? Não resolveu nada. Então tá bom. Só defendendo aqui meu setor, sei que o senhor quer falar, mas só para vocês saberem, caminhão e ônibus representa 6% dos veículos que circulam em Campinas e em São Paulo, tá?
É isso aí. Então, nós não somos os vilões da história, não, tá? Obrigado. Ele fica com o microfone. Vamos lá, eu vou passar a palavra depois para o senhor, para eles, perguntas para o vilão da história aqui. Eu vi o senhor falando que o senhor sempre está nas reuniões com a Artesp, e o senhor falou aí que o senhor fez esse pedido em volta dos caminhões. Eu vejo o seguinte, quando se faz alguma coisa nesse Brasil grande nosso aqui, nós devemos pensar não só em uma categoria, mas sim no povo. No povo. Porque, veja bem, a sua carga, ela sai, e quem acaba pagando é o povo. Porque se aumenta o pedágio, você vai aumentar o frete. E esse frete vai cair no arroz, no feijão que estão transportando. Você concorda comigo? Então, quer dizer que é um pouco irrelevante aí a relação... Eu entendi, eu só quero dar uma explicação para o senhor. Então, agora, se eu veja bem, é feita uma entrada em Campinas, a região metropolitana, não é Campinas que vai pagar, é o cidadão, a região metropolitana. Porque, veja bem, você vai hoje para o aeroporto, você vai acabar pagando a sua ida e a sua volta. Hoje você não é taxado para isso aí. Você entendeu? Agora, é feito um trabalho onde não é colocado a INDEC, a Prefeitura de Campinas, a área de transporte, que é muito grande em Campinas. Então, eu vejo que quando se faz uma lei, ela tem que ser feita em torno do povo, beneficiando não só uma parte, mas sim o povo e a região metropolitana. Tá certo. De qualquer maneira, aqui é bom dizer que o Carlos tem a responsabilidade institucional de falar pelo segmento, e um problema é o preço da mercadoria, né? Que se baixe o pedágio, que é um absurdo que se cobra no estado de São Paulo. Perfeito? Qual a melhor alternativa apresentada por todos eles? Porque as concessionárias, a Artesp, tudo diz que o maior problema de se cobrar o pedágio mais caro do caminhão é porque há muita evasão. Tá bom, então tem que achar um meio de que todo mundo pague dignamente. Entendeu? Então, quer dizer, esse estudo, aquilo que eu falei, tem gente que passa hoje por dentro, talvez de Sumaré, tal, causando problemas para Sumaré, que de repente, pagando o pedágio, você pega, por exemplo, o que aconteceu no anel viário ali com o pessoal ali de Barueri. Não baixaram o pedágio, não fizeram por quilômetro? Resolveu o problema. Porque senão o pessoal tinha que passar por dentro de Barueri, era um drama. Entendeu? A ideia nossa é essa, que tem que baixar para todo mundo, não é só para nós. Entendeu? Quer dizer, o que nós debatemos é isso. Tanto a verdade é o seguinte, você pega, por exemplo, eu vou mais para a praia do que os meus caminhões. Eu acho absurdo cobrar o dobro do pedágio que se cobra por aí, sendo que nós caminhões não usamos a rodovia dos imigrantes, não é verdade? Entendeu? Tá certo. Muito bem. Nós somos obrigados a usar a Jetta. Entendeu? Se não usar, eu levo multa. Você entendeu? Na verdade, isso é uma fórmula que eles colocaram, que eles vão fazer o teste e tudo, mas eu entendo o seguinte, tem que envolver a sociedade, tem que envolver as cidades, para saber como é que fica essa mobilidade urbana, porque senão realmente vai complicar. Entendeu? Isso. E aí fazer os investimentos precisos. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá certo. Então, por exemplo, quem usa, por exemplo, o anel viário, nós fomos lá debater e falar, gente, é um absurdo a concessão que vocês vão fazer. Ia ser do mesmo modelo. Já deu resultado, entendeu? Quer dizer, apesar de continuar caro passar pelo Rodoanel, entendeu? Tá bom? Mas, só para vocês terem uma ideia, com esse negócio, eu vou só citar um número. Com essa história que o Kassab fez em São Paulo, que caminhão de combustível, tudo não pode passar num certo horário, para dar a volta pelo Rodoanel e ir até Guarulhos, para abastecer Guarulhos, vocês sabem quanto vai crescer? Tem ideia no custo? Quer dizer, porque você precisa abastecer o combustível no aeroporto de Guarulhos. Aquela paralisação que o pessoal fez,
É porque nós trabalhamos com abastecimento, perfeito? Nós sabemos que todos nós temos nossa contribuição a dar, não tem a menor dúvida. Com poluição, com congestionamento, toda a sociedade tem a sua contribuição. Mas para eles, por exemplo, eles fazem 4 viagens por dia de Barueri para lá. Agora eles vão fazer 2. E tem que passar pelo Rodoanel, pela Jacú-Pêssego. Vai custar 58% a mais o custo. Não estou falando que o frete vai custar. Perfeito? Então vocês veem que é uma complicação, né? Vamos então dar sequência aqui. Você já colocou, fique à vontade, sem problema. Podia passar a palavra ali, na ordem vai ser o senhor, depois você, né? Qual é o seu nome? Desculpe. José Matos. É Pedrito. Olha, eu estou achando isso uma loucura. E depois o Eu acho realmente uma loucura, porque até agora, desde que começou a privatização, eu tenho defendido uma ideia e já mandei para o Ministério do Transporte, governo, essa coisa toda. Isto que está acontecendo aqui, vocês imaginem as despesas que você falou de construir essas coisas todas, a despesa que se tem com a construção de pedágio, com o custo administrativo desses pedágios, isso vai acontecer em todas as regiões do Brasil ao longo do tempo. E tudo isso eu acho uma loucura, porque há uma forma simplíssima de resolver o problema, que tem alguns senões, algumas ressalvas que alguém pode colocar, mas é solucionável com gente que pensa, meu Deus. Olha, todo mundo que tem carro ou caminhão roda pelas estradas, todas. Então, qual é a dificuldade? Hoje existe uma dificuldade porque existem esses contratos feitos com essas empresas que não é fácil de resolver. Mas, veja bem, se fosse constituída uma comissão de alto nível para resolver a nível federal o problema das rodovias, a coisa é simples. Coloque-se, olha, se você existe hoje tecnologia, nós sabemos quantos carros tem em cada município, em cada estado. Então, por que não cobrar o pedágio no combustível? Todos que têm carro e caminhão vai pagar, e vai pagar uma mixaria por litro de combustível. Então, nós sabemos quantos litros de combustível se consome diariamente. Então, a arrecadação, em vez de ser nos pedágios, seria na fonte de distribuição do combustível. O dinheiro entraria tudo de uma vez só, todo dia, saberia o volume todo disso aí. Essas empresas que administram as rodovias poderiam alterar os contratos para elas se tornarem construtoras e reformadoras das estradas, né? Mas, olha, seria eu tenho rodado nas estradas, essas formas que estão adotando para o quilômetro rodado vai ter tremendas injustiças, porque muitos vão pagar e muitos não vão pagar. Eu venho de Bauru para Campinas, se eu vou por um lugar, eu pago R$18 de pedágio, se eu vou por outro, eu pago 40. Então, aqui, por exemplo, quando a gente passa em Areiópolis para ir para São Manuel, vai rodar 20 quilômetros, agora com quilômetro rodado, não sei, mas vai ter despesa para a construção de todas esse sistema de controle, e não vai ser perfeito. Então, quem sai de Areiópolis para ir para Agudos, por exemplo, paga 8 de pedágio, não é? Se ele vem para São Manuel, não paga pedágio nenhum. Então, eu acho que tudo isso, naturalmente, não é fácil, mas vocês estão constituindo essa comissão, poderia verificar se isso pode ser feito a nível federal, porque a administração disso, nem se pode dizer, por exemplo, que haveria corrupção, que o Estado é ineficiente. Não é verdade. O poupa-tempo é nota 10 com louvor. Então, por que o CETRANS, o Ministério dos Transportes, não pode criar uma autarquia do tipo poupa-tempo para administrar as estradas, né? E a distribuição seria feita na hora da arrecadação, um percentual para cada município
consertar as estradas, as ruas da cidade, em função do número de carros. Não é? E os estados ficaria com a cota maior para a construção das estradas, das rodovias. Né? Então, eu acho que esse sistema não tem discussão. A discussão seria, mas o cara lá que só anda na cidade vai pagar pedágio, mas ele vai ter ruas melhores. Por quê? Naturalmente, pode-se dizer, o Estado é ineficiente, a corrupção, mas está aí, os vereadores teriam que fiscalizar essas coisas. O percentual de cada cidade seria depositado numa conta especial, né, para as rodovias e para as ruas da cidade. Né? É uma questão dos seres humanos aí que estão cuidando da nossa, pensar nesse negócio. Porque isso que está ocorrendo aqui é uma loucura, nós vamos continuar sendo injustiçados, o povo todo está pagando o pedágio, né? E não só, porque o motorista que vai pagar pedágio para rodar nas ruas, vai ser um pedágio insignificante, porque vai cobrar 10 centavos por litro. Hoje eu pago para rodar R$ 1,50, R$ 2,00 por litro de combustível. Porque se eu ando 300 quilômetros, né, são 30 litros. E esses 30 litros me custa R$ 40 a mais para vir de Bauru a Campinas. Então eu pago R$ 1,50, R$ 2,00 de acréscimo por litro de combustível. Isso é uma loucura. Pensem nisso, e o pessoal não está pensando, né? Então, bom, essa é uma... Eu não tenho visto ninguém falar nisso. Existem algumas contestações, mas eu acho que esse estudo merecia atenção, porque seria absolutamente justo e não teria escapatória. Não é? E no pedágio, isso tudo vai implicar grandes despesas de investimento, né? Vai implicar injustiça, porque eles não vão conseguir controlar tudo. E nós vamos continuar pagando na mercadoria o repasse dos caminhões. Obrigado. Está registrada a sugestão do senhor, entretanto nós precisamos ir analisando aquela que está em tela, né? E quero dizer, o Edson vai precisar sair porque acaba de ser convocado para uma reunião de secretários com o chefe de gabinete, para tratar de interesses da administração, e o Juarez substitui ele. Passar para o Matos e depois eu passo para o Fabri. Quero primeiramente cumprimentar o vereador Benassi, parabenizar pela iniciativa, está discutindo, se antecipando o que vai estar acontecendo aqui na região. Vereador Josias Juarez, da INDEC. Meu nome é José Matos, sou coordenador do movimento contra os pedágios abusivos no estado de São Paulo. E a gente espero poder estar colaborando com os trabalhos da comissão, porque a gente tem estudado muito o assunto. A gente vem num braço de ferro aí com as concessionárias de rodovia no estado de São Paulo, de um movimento que iniciou lá em Indaiatuba em 2009. Né? A gente tensionou em 2 situações, com paralisação de rodovia em 2 anos consecutivos. Né? São vários interditos judiciais. Mas eu gostaria de contar um pouquinho a história, Benassi, de como que surgiu, por exemplo, a cobrança, esse projeto aí do ponto a ponto, né? Para cobrar, primeiro, o equivocado nome, não é cobrança por quilômetro rodado, né? Por trecho percorrido. Né? Só para você ter uma ideia, o quilômetro rodado no estado de São Paulo, a média é de 14 centavos, o que veio para buscar uma justiça, o que eles chamam de justiça tarifária. Para Indaiatuba, a tarifa ainda vai ficar 20 centavos até Campinas, né? Então, ele não busca justiça tarifária, e mesmo que se conseguisse cobrar por quilômetro rodado, ainda, exatamente por quilômetro rodado, vamos pegar como referência em Indaiatuba até Campinas, 20 quilômetros, a uma tarifa de R$ 2,80, e não R$ 4,10, como o governo vem anunciando, ainda assim não seria justiça tarifária, porque você tem que mexer no preço médio da tarifa. Tá? Então, hoje o que existe no estado são os que a gente conhece aqui, são os pedágios de barreira. Campinas está cercada por 29 pedágios de barreira, 29 pontos. No governo Serra foram instalados 82. E o contrato de concessão lhe diz que, enquanto não existir tecnologia, é uma tecnologia diferente, você vai pagar pelo trecho disponível. E o movimento ele vem questionando isso aí, porque pedágio ele não é taxa, não é igual taxa de lixo, né? Que dependendo de você colocar o lixo na porta da sua casa, você paga, né? Foge da seara tributária. Pedágio é um preço público, ele é tarifa.
Então, você traz essa relação entre usuário e concessionária na seara do direito do consumidor. E, do ponto de vista de quem percorre todo o trecho de concessão numa rodovia, você está pagando exatamente por aquilo que você percorre. Quem sai lá, entra na Castelo Branco, sai da Castelo Branco, entra na SP-75, lá no entroncamento em Sorocaba, do quilômetro 15 até aqui no Shopping Campinas, no quilômetro 77, vai estar percorrendo 62 quilômetros. Considerando aí mais os 8 quilômetros do Rodoanel de Itu que foram incorporados aí, 70 quilômetros, se você pegar a tarifa de 10,10 que é pago lá em Indaiatuba, e dividir pelos 70 quilômetros, você vai chegar à tarifa média de 14 centavos. Então, do ponto de vista de quem está percorrendo todo o trecho de rodovia, você está pagando exatamente aquilo que foi fixado como quilômetro rodado. Mas quando você pega o motorista que sai do quilômetro 57, vem até o 77 em Campinas, sai de Indaiatuba na saída 57 até o 77, vai estar pagando uma tarifa média de 50 centavos. Então, existe um desequilíbrio, um tratamento desigual para usuários do mesmo tipo de serviço. Então, pedágio a tarifa é igual a tarifa de luz, tarifa de telefone, você tem que pagar por aquilo que você usa. Então, a gente tem batido muito nisso, a imprensa pautou, a gente pautou a discussão, hoje está na linguagem do povo a cobrança por quilômetro rodado, e o governo, a gente se recorda aqui que nas eleições de 2010, esse tema ele foi pautado entre os dois principais candidatos, aí, o atual governador, Geraldo Alckmin, e Mercadante, passou a discutir a questão dos pedágios. E o que se colocava era a necessidade, como proposta, queria se fazer a cobrança por quilômetro rodado. E eu me recordo que o governador, à época candidato, numa entrevista à IPTV, ele dizia que realmente ele considerava que admitia que pedágio para algumas cidades como Indaiatuba, que percorria trecho pequeno, era uma injustiça tarifária e queria rever o sistema. Enfim, o sistema sempre existiu, mas enquanto não existe um questionamento da população, continua aí o abuso, né? Então, aí a gente foi presenteado aí com a modalidade aí do sistema ponto a ponto. Ou seja, o sistema ponto a ponto, como que ele vai funcionar, né? Não tem nenhuma novidade em relação ao contrato. O contrato já prevê, não existe revisão de contrato, nada, né? Primeiro, Benar, só corrigindo, não usa como referência o marco zero aqui para estabelecer nenhuma relação dentro da área de concessão, porque a jurisdição da concessionária é dentro da área de concessão, vai do quilômetro 15, lá de Sorocaba, até o quilômetro 77, aqui no Shopping Campinas. Tá. Daqui para lá, a gente vai ter 2 pórticos. A gente vai ter um pórtico no quilômetro 76, que ainda, quem transita na rodovia está vendo lá as obras perto do aeroporto de Viracopos. Mas vai ter um outro aqui. Vai ter um pórtico de 1,40 aqui, ali no quilômetro 76, já entrou na rodovia, passou ali o Shopping Campinas, no quilômetro 76. Vai ter um pórtico ali de 1,40. E lá, perto, antes da entrada do aeroporto de Viracopos, vai ter um outro pórtico a 90 centavos. Tá? São um total de 8 pórticos ao longo da rodovia. Então, ou seja, o pórtico, dentro do método de cálculo, que é o TCP, o trecho por cobertura de praça, de um ponto a outro, respeitando alguns critérios, são fixados valores, tem valores fixos em cada pórtico. Agora, ou seja, quanto mais pórticos... Não, mas qual é o critério para definir essa diferença? Desculpa interromper, já aproveitando. Você já está ajudando, esclarecendo que vai ter 2, eu sabia que era 2, já tinha informação, não sabia exatamente onde, nem qual é o marco zero que eu falei de referência. Você já falou, então aqui já aumentou, quer dizer, eu saio daqui, né, passo debaixo da Anhanguera, já vou passar, antes de chegar no, quer dizer, se eu sou morador de Osiel, já vou pagar ali. E se eu tiver que ir lá no Campo Belo... O valor é fixo. Você passou por baixo do pórtico, você vai... 1,40. E lá na frente você falou que vai ser 0,90. Por que essa diferença? Então, porque é assim, ó. Vamos imaginar do quilômetro um pórtico. Caprichi que você está fazendo papel da Artesp. A gente imagine que tem o quilômetro 77 um pórtico, correto? Tá. Você tem do quilômetro 77, eu não sei qual é exato o quilômetro lá do pórtico lá no aeroporto de Viracopos, mas vamos imaginar que lá seja quilômetro 67, 68 mais ou menos, tá? 67. Acho que é. Você tem uma distância de 10 quilômetros entre um pórtico e o outro, correto? Você pode anotar aí para você me ajudar depois?
10 quilômetros entre um pórtico e outro. Você tem o outro pórtico no quilômetro 60 da ICP-75. Então, 60 até 67 são 7 quilômetros. Você pega do quilômetro 67, do quilômetro 60 da praça de pedágio até o quilômetro 67, você divide essa distância no meio, tá? Vou imaginar aí 4 quilômetros. Depois você divide essa distância de 10 quilômetros ao meio, mais 5 quilômetros. Então você soma os 5 aqui, mais 5 aqui, dá 4 aqui, mais 5 aqui, 9. Multiplica por 14 centavos e fixa o valor da tarifa. Então a referência continua sendo os 14 centavos, que é contratual. Sempre o 14 centavos. Tá. Aí você pega aí eu mais... multiplico pelo número de quilômetros que eu de um pórtico no outro. Tá. Então, esse Não, tá, mas entendi. esse é o então, o de critério de referência continua sendo pelo contrato, os 14 centavos tá lá no anexo 4 do contrato de concessão, esse critério. Não, 14 centavos por quilômetro rodado. 14 centavos por quilômetro. E o valor da tarifa ali de 1,40. Então, aí eu não... aí já é outra coisa. Então, agora, o que acontece, aí? a discussão que a gente tem que fazer é o seguinte, quanto mais pórtico, como é de ponto a ponto, se você coloca um pórtico no meio, você reduz o valor de cada um, porque você rateia o valor entre os pórticos. Né? Então, a ideia é que, primeiro, né, ou você remova o pórtico aqui a discussão para Campinas, porque você tem uma discussão. Antes você não paga pedágio para quem vai lá até o aeroporto de Viracopos, por exemplo. Você vai passar a pagar. Num primeiro momento vai ser por adesão. Né? Mas quando funcionou na SPC-75, funcionou em Itatiba, Jundiaí, o governo vai ampliar para o estado todo e vai passar a ser obrigatório. Agora, a outra discussão eu vi você colocar se vai ser eliminado as praças de barreiras, né? Primeiro, não vai ser eliminado porque o governo tem que ter uma forma de controle dos veículos de outros estados que transitam. Mas então vai ser só para os veículos estrangeiros, digamos assim. Eles usam esse termo, porque você não tem como uma lei de São Paulo obrigar o motorista do Rio de Janeiro, o motorista do Paraná. Tá. Então, e tem que ter uma forma de cobrança, de taxar esse... Então vai servir para isso. Então, não elimina. Agora, no veículo vai haver instalação de um chip, um adesivo, igual aqueles que a gente usa no estacionamento, né? Tá. Um adesivo. O abastecimento disso aí vai ser pré-pago. Você vai lá, foi fixado um valor mínimo de R$20. R$20 você abastece de tag e você, à medida que você passa por cada pórtico, ele vai estar tarifando o valor correspondente a cada pórtico, da forma que a gente usa o celular. Aí você é avisado que venceu a carga, você tem que recarregar. Tem que recarregar. Então tá, então vamos pegar um exemplo, tá? Vamos supor que eu trabalhe ali eu trabalho numa daquelas indústrias do DIC. Mercedes-Benz, antiga Mercedes. Sou trabalhador de lá e moro aqui no centro, no Bonfim. Eu todo dia vou passar num pórtico, pagar 1,40, vou trabalhar, volto, pago outro 1,40. Correto, é isso aí. Tá. Você tem ideia quantos 1.000 habitantes vão fazer isso por dia em Campinas, nesse trecho? Olha, e não só isso, transporte coletivo, né? E aí eu falar, e mesmo que eu faço isso, eu suponho que eu sou um trabalhador que ganha o suficiente para ter um carro, eu vou ter isso. Agora, se eu pegar o ônibus, vou pagar também? Olha, de Indaiatuba até Campinas, a tarifa de ônibus fica R$4, né? Desses R$4, 70 centavos é a tarifa de pedágio. Né? Então, ou seja, a mesma distância de 31 quilômetros, que usa como referência lá da MTU, né? 31 quilômetros de Indaiatuba até aqui, a mesma distância, um ônibus de Montemor para Campinas, que também são 31 quilômetros, o ônibus lá é mais barato, mas porque você não tem um pedágio na frente. Agora, com o sistema primeiro, são duas questões. Né? O ônibus vai passar a pagar, não pagava. O motorista que percorria trecho que antes não tinha uma barreira, ele vai passar a pagar. Agora, aumenta a base de arrecadação. O governo vai passar, as concessionárias vão passar a arrecadar mais. Que ele perde no longo trecho, ele vai ganhar muito da Mas circulação não se discutiu ainda a redução de tarifa por conta do aumento da arrecadação. Porque concessionária de rodovia não pode ter lucro. Ela tem retorno sobre investimento, que é a taxa interna de retorno de 20%. Né? Primeiro, foi falado aqui a questão do modelo. Né? O modelo paulista ele é abusivo. Né? A gente tem que começar a discutir quais são os fatores que caracterizam a abusividade no contrato. Primeiro, né?
Se você percorrer na Fernão Dias, né, que é uma boa rodovia, ao contrário do que foi falado aqui, né? Se você percorrer 582 quilômetros de São Paulo até Belo Horizonte, você vai pagar exatos 8 pedágios de R$ 1,30. Vai pagar R$ 11,20 ao final de 582 quilômetros. É praticamente o mesmo valor que paga o motorista de Indaiatuba ou de Campinas para ir para Indaiatuba, paga R$ 10,10. Né? Agora, primeiro, né? Em São Paulo, a gente tem, o governo ele cobra uma espécie de aluguel para poder, o direito de outorga, o direito da concessionária explorar o sistema rodoviário é cobrado. Né? E de 2002 até 2002 até 2010, são cerca de 9 bilhões a título de outorga que as concessionárias paulistas pagam para o governo do Estado de São Paulo e investe, e as concessionárias repassam esse valor para a tarifa. E esse dinheiro ele não é investido necessariamente na origem da arrecadação, porque os compromissos de investimento em anel viário, duplicação de rodovia, é tudo por conta do contrato. Esse dinheiro ele é investido em rodovias não pedagiadas, é investido até em obras do metrô. Ou seja, então, a gente tem que começar a pensar, né? Primeiro, fazer com que esse dinheiro, reivindicar do governo, que esse dinheiro cobrado da outorga retorne para o sistema rodoviário de onde veio a arrecadação. E que o governo, por exemplo, a gente se discute muito o direito de ir e vir, né? Que é uma verdade, todas as pessoas têm direito a transitar com seus bens, né? Independente de pagamento de taxa. Mas você tem lá o artigo 150 da Constituição Federal que diz que o governo ele pode cobrar, impor limitação ao tráfego em rodovias mantidas com recurso, com dinheiro público, que é uma verdade. Mas são dois princípios jurídicos e aí você tem que chegar ao meio termo. Não é porque pode cobrar que você tem que sair dando concessão de tudo quanto é vias, né, tudo quanto é rodovias e acessos. Ou seja, a ideia é que a gente consiga, reivindique, como via alternativas, as rodovias simples. Porque no caso lá de Itatiba, a Jundiaí, né, é uma rodovia simples, precária, sinalização precária, não tem acostamento, as obras estão paradas e você percebe um esquemão ali de arrecadação. A concessionária ela fazendo caixa para investir em obras futuras. Essa coisa de falar que as rodovias paulistas elas são as melhores rodovias é uma mentira. Né? Isso aí é mito. Você tem uma boa rodovia no estado de São Paulo que chama Rodovia Bandeirantes. Porque se você pegar, a Anhanguera virou um corredorzão, uma avenidona. Se você pegar a Dom Pedro, está toda esburacada. Se você pegar Itatiba Jundiaí, está um lixo também esburacada, perigosa, não tem sinalização. Pegar a SP-101, né? O patinho feio aqui da região metropolitana. A SP-101, de Campinas até Montemor, você vê também ali naquele trecho até Hortolândia é horrível, né? Cheio de buraco. Então, e onde está? A gente começar, Benassi, questionar os princípios jurídicos da concessão. Se você pegar o artigo 6º lá da lei federal que rege a concessão no Brasil, o artigo 6º ele fala, tem um item lá que chama serviço adequado. Serviço adequado, ele impõe alguns princípios jurídicos, como, por exemplo, né, regularidade do serviço, o serviço tem que ser regular, tem que ser contínuo, tem que ser eficiente e a tarifa tem que ser módica. Agora, quando você tem uma rodovia totalmente esburacada, o princípio da eficiência está sendo quebrado. Né? Isso aí pode gerar o rompimento do contrato. A gente tem que cobrar essas questões de onde está indo o dinheiro. Não pode, concessionária de rodovia não pode ter lucro. Né? Agora a gente percebe que de 2000, com o governo Lula, aumentou, a gente tem os números aí dos institutos de pesquisa, que 30 milhões de brasileiros migraram da classe D e E para a classe C e B. Isso representa mais gente consumindo, representa maior frota de carga nas rodovias, teve isenção de IPI para veículos, para compra de veículos novos, você tem uma maior frota circulante de passeio, e você teve, né, as concessionárias lucrando astronomicamente, e ela não pode ter lucro, onde está esse dinheiro, esse excesso de arrecadação? Né? Pela falta de transparência das concessionárias, eu me permito a duvidar, né? Inclusive tem um projeto da deputada Ana Perugini, que tramita na Assembleia Legislativa, pedindo a transparência financeira das concessionárias. Hoje a gente não tem acesso a nada. Se você for daqui na Bandeirantes, você vê aquelas obras todas, você vê grandes circos armados. Se você está a 110 por hora, você não percebe o que está sendo feito ali. Se você andar a 10 por hora e perceber, você percebe cones, pessoas transitando, mas muitas obras, aquele carnaval para nada, às vezes. E onde tem, são micros pavimentos, às vezes para trocar um olho de gato, eles
interditam toda um trecho grande. Agora, ou seja, a concessionária não precisa fazer licitação para contratar a obra. Como está havendo excesso de arrecadação e não há redução de tarifa, eu me permito duvidar se o balanço financeiro não está sendo feito na contratação dessas obras, se a gente não está pagando por aquilo que não é efetivamente prestado. Essa é uma discussão. Né? É isso aí. E a outra, só para finalizar, tá? Só para finalizar, o sistema rodoviário, ele está saturado, porque o governo também ele fez opção pelo transporte rodoviário, não se priorizou aí os outros modais, o transporte ferroviário, o transporte... Então a gente vê aí, por exemplo, aqui na Dom Pedro vai se construir, vai vir a moda a construção dos anéis viários. Então agora vamos construir rodovias por rodovias para poder atender o interesse de concessionária, de autopeças, né? E todo o sistema que gira esse negócio aí. Então a gente precisa denunciar. E só para finalizar, a sugestão dos pórticos que Indaiatuba, que Campinas, Indaiatuba, Salto, todas as cidades aqui ao redor precisam fazer. Primeiro, quanto mais pórticos significa reduzir o TCP, significa reduzir tarifa, o valor da tarifa por pórtico. Então a sugestão é que, se o cidadão que vai passar pelo pórtico do quilômetro 77, ele já entra em seguida ali, ele vai ser penalizado por 1,40 por uma distância pequena, então que se instale, ou se leve esse pórtico do quilômetro 76 para frente, mais lá perto do macro, ou se coloque um outro pórtico no meio do trajeto entre o 77... Dá para levar lá em Presidente Prudente, mais ou menos? De preferência aqui. Né? Então você reduz o valor. Então acho que aí a gente começa a discutir justiça tarifária, redução de tarifa por conta do aumento da arrecadação. Muito obrigado. Berassi, boa reta final aí, eu tenho que sair agora, tá? Tá certo. Tamo junto aí amanhã na Então, sequência do trabalho. Muito obrigado. O próximo inscrito aqui, o senhor, esqueci o seu nome, desculpe. Valinhos, isso. Boa tarde, meu nome é Ademir, eu sou secretário de Transportes da cidade de Valinhos. Na realidade, a gente veio aqui participar desse evento aqui, porque a questão do pedágio e dessa forma que vai, dessas modificações, diz interesse a todos os municípios, até esperava encontrar com Vinhedo e outras cidades aqui que tem tudo a ver. Na realidade, o que a gente já pode deduzir é que a questão de pedágio é uma questão irreversível, ou por quilômetro, ou de um jeito ou de outro. Ele vai existir, não vejo de forma diferente. Ocorre que essa proposta aí da cobrança por quilômetro, ela passou até então, digamos, Campinas pode ser penalizada em função da malha urbana que ela existe junto às rodovias. Valinhos, pelo contrário, Valinhos nós temos um problema de fuga de pedágio. O pessoal, ele pega a Anhanguera, chega em Valinhos, ele me arrebenta toda a cidade. É caminhão, é carro. Eu tenho ali movimentos em torno de 19 mil veículos por dia, cruzando ali dentro da cidade, passando dentro de bairro, zona estritamente residencial. Na rodovia dos Andradas, né, a rodovia Estrada Estadual dos Andradas, que é de Valinhos Vinhedo também, a gente enfrenta esse mesmo problema. Então, uma das perspectivas é que desde que seja um preço módico, que a pessoa vai pagar exatamente aquilo que ele utiliza, porque o posto do pedágio está exatamente na entrada de Valinhos. Então, não tem... Então, Valinhos é muito penalizada em função do sistema atual. Obviamente, vai penalizar também o trabalhador, aquele pessoal que utiliza Dom Pedro para ir para a Unicamp, aquele trecho aqui, como também o pessoal de Valinhos que vai pegar a Anhanguera para vir para esse lado, apesar de nós termos diversas formas de chegar a Campinas sem ser pela rodovia Dom Pedro ou a Anhanguera. Então, é aí que está. Então, de repente, eu acho que gerou essa discussão, deveria estar presente aqui a Gencamp, né, que é sim, foi convidada também. Porque seria da maior importância, já aliás, foi deixa eu fazer um comentário. Todos os órgãos de Estado que foram convidados, MTU, a Gencamp, todos disseram, não, quem fala disso é a Artesp. Não, quem fala disso é a Artesp.
E a Artesp falou, eu vou, ele não veio. É de se lamentar. Esse é o problema. A gente lamenta, eu faço parte da Câmara Temática. Seguramente, todo mundo empurrou para quem de fato tem para falar e não... me surpreende até não estar, mas necessariamente vai ter que sentar todo mundo para averiguar. Claro. Mas só para que se tenha noção, não sei até que ponto vai ser muito positivo, se o pessoal vai continuar desviando em função do valor, mas eu acredito que vai minimizar, no caso de Valinhos e de Vinhedo, vai minimizar o volume de tráfego existente hoje. Né, porque não vai compensar você desviar da rodovia, passar por dentro, pegar semáforo, uma série de coisas, depois voltar para economizar lá os 90 centavos que seja. Né, então não compensa. Então essa posição, é isso que eu queria deixar consignado aqui, e que Valinhos está sempre à disposição e vai estar sempre participando com vocês aí. Muito obrigado, agradeço. Vamos precisar estar sempre em contato e vamos manter essa questão, porque são realidades municipais distintas, né? E tem a conurbação que traz os novos problemas. Então a gente tem mesmo que avaliar, né? Eu queria... Num outro modelo, eu entendi. Não, ficou clara a opinião do senhor. Quero até registrar com satisfação que o senhor está trabalhando uma outra ideia, mas aqui, essa outra, nós temos que trabalhar, né? Sim, perfeito. A mesma coisa está acontecendo no Sul. Isso. Se estão reunindo todos hoje em dia para buscar um novo modelo, formato. Quer dizer, a ideia dele não é ruim. Não, perfeito. Não tenho... Não para hoje. Exatamente. Quer dizer, o que hoje nós temos é 2 modelos de concessão disciplinada em leis, etc. e tal, e uma política de pedágio que é a que nós estamos questionando se essa aí é melhor ou não. De qualquer maneira, lógico que o olhar da gente está aqui muito na região, mas temos que olhar para a cidade, mas um fenômeno, eu queria, antes de passar a palavra, registrar o seguinte: 97% da população de São Paulo estão em centros urbanos. Desses 97%, 70% quase vivem em 9 regiões urbanizadas. A nova política de pedágio está voltada para isso. Eu estou aqui, depois que eu fiquei ouvindo, pensando, está na cara. Vou pegar o seu exemplo. Um pórtico aqui na saída da SP-75, né? Ponha na memória a malha de estradas que cruza cidades, eu vou ter um pórtico, eu vou ter uma dúzia de pórticos formando um cinturão em torno de Campinas. Ninguém entra, ninguém sai de Campinas sem pagar pedágio. Essa que é a questão. Na prática vai ser isso. E todos com essa que você falou, o cara passa do pórtico, 500 metros para frente, ele está entrando em algum lugar da cidade. Não tem jeito, porque a urbanização já fez isso. Então, para as concessionárias, tudo indica que a nova política de cobrança por quilômetro, que é uma bandeira interessante sob uma série de pontos de vista, vai ser o novo caixa do sistema. Só que a garantia de que isso vai ser utilizado para investimentos estruturantes, eu preciso ter essa garantia. Porque o contrato atual não mudado não está dando, você mesmo falou disso. Não tem. O modelo deles é o seguinte: pedágio por trecho percorrido, foi para aumentar o caixa, captação de mais usuários, né? E as cidades ficaram meio esquecidas. Você pega trechos de cidade daqui até a Americana, eu acho que 50%, 60% do trânsito não é pedagiado. Vão ser todos pedagiados. Todos. Só que na hora de investir, para garantir isso, você viu falando aqui qual é o acordo. Eu nem sabia desse acordo aqui. O município vai fazer as vicinais, o Estado faz as obras e a concessionária faz o quê? Não sei se eu estou entendendo errado, estou pensando alto aqui pelo que você falou, mas, quer dizer, então, ainda não resolveu o nosso problema, porque esse pensamento estruturante, integrado dos vários fenômenos, não está sendo tratado, ainda é um pouco olhar no caixa da concessionária. Aparentemente, vou até pensar um pouco mais, ouvindo mais, mas nós vamos ter que pensar. Vamos ter que pensar, porque... E com o crescimento da cidade, daqui a pouco o Valinho não tem esse problema, mas vai ter. Já. As outras também. Vai ter. E o problema é que os municípios vão ficar com o encargo das grandes questões
de investimento estrutural. Eles vão ficar com a manutenção da calha principal fechada, com tendência a ser fechada, para uso só daquela parte que paga e ganhando nos pórticos. Existe mais um problema também, digamos, tem as rodovias, estão dimensionadas, tem as faixas de domínios, onde eles podem aumentar. E toda obra que você imaginar dentro do município, no perímetro urbano ou conurbado, você vai esbarrar na questão ambiental. Você, olha, aqui não pode, o Ministério Público seguramente fala, olha, você não tem como executar qualquer obra porque ela é impedida por outros motivos. Então, você vai conduzir que você tenha que utilizar a rodovia mesmo. É isso aí. Muito bem, vamos ouvir então o nosso amigo Tavares, que é assessor representando a deputada estadual Ana Perugini. Prazer em vê-lo. Muito obrigado, Sérgio Benassi. Muito obrigado pelo convite, né, que foi enviado também à deputada. Eu imagino que outros deputados também foram convidados. Em nome da deputada Ana Perugini, eu quero, enfim, agradecer essa oportunidade e também agradecer a presença de todos os senhores aqui. Em nome da deputada, enfim, ela me falou sobre essa importância de participar, né, do evento que o senhor organiza, e também de parabenizá-lo pela sua história de coerência e combatividade na Câmara Municipal de Campinas. Obrigado. Eu também quero, em nome da deputada Ana Perugini, agradecer a presença do Juarez, que é um companheiro, né, de longa estrada e que nos ajuda muito, né, na discussão, né, na região metropolitana de Campinas, enfim, sobre os mais variados aspectos, especialmente na área do transporte. E aqui fico feliz também de reconhecer e ver a participação de outras pessoas, como a Sônia, né, a Fabiana, aqui da cidade de Itatiba, a participação aqui do Matos, né, que é uma pessoa especial, conhece muito a respeito do assunto e tem nos ajudado bastante. Nos últimos anos também, através da Assembleia Legislativa, nós estamos trabalhando, nos debruçando nesse tema, e o Matos fez uma colocação aqui que é uma das preocupações da deputada. A deputada gostaria muito de saber quanto é que cada praça de pedágio, né, promove, né, arrecada ao longo do mês. E esse projeto está na Assembleia Legislativa, mas não foi colocado em votação até o momento. Mas isso é extremamente importante para saber realmente quanto está sendo investido e quanto está sendo arrecadado. Mas as concessionárias são empresas particulares, né, vereador? E há quem diga que empresa particular não precisa prestar, né, esclarecimentos a deputado, né, seja ele estadual ou federal. Mas a concessão é pública, partiu do poder público do Estado de São Paulo. Então, essa é uma discussão que nós temos que fazer, sim, e nós temos que ir a fundo para entender o que é que está acontecendo e quanto está se arrecadando a respeito desse sistema. O mandato, este ano, somente este ano, ele fez audiências a respeito desse tema na cidade de Olambra, esteve em Santo Antônio de Posse, em Jaguariúna, em Indaiatuba, Engenheiro Coelho, e no próximo dia 15, agora nós estaremos na cidade de São José do Rio Pardo, que é fora da nossa região metropolitana de Campinas, e também no dia 15 de junho nós faremos uma audiência na cidade de Itatiba, né, aqui a presença da Sônia e da Fabiana aqui com quem estamos tratando, e também com o apoio do Matos, que conhece muito e lidera esse movimento estadual, né, contra os pedágios abusivos. E nós temos uma reserva, né, do auditório da Câmara Municipal de Campinas para o dia 29 de junho. Então, nesse sentido, gostaria, né, de, enfim, dar essa informação a todos os senhores, que vocês pudessem também participar e contribuir, né, a respeito do tema. E quero expressar a felicidade da deputada quando tomou conhecimento, Benassi, de que você estava, enfim, propondo essa discussão, chamando essa discussão, né? Que a Câmara Municipal de Campinas estava também se engajando nesse movimento. Porque essa é uma sugestão que, em nome do mandato, nós temos dado a todas as câmaras municipais no Estado de São Paulo, que formem as suas comissões e que discutam o tema, né? Então, para finalizar, eu quero, em nome da deputada Ana Perugini, dizer que o gabinete está de portas abertas para eventuais encaminhamentos que se fizerem necessários, né? E, desde já, seria um prazer, né, contar também com a sua participação, com a sua longa experiência, né, no debate dos mais variados temas, e especialmente nesse caso, porque é preciso, sim, considerar, é preciso denunciar que essas tarifas no Estado de São Paulo são as mais caras do Brasil
estão entre as mais elevadas do planeta. Então, a gente precisa realmente tomar pé dessa situação e convencer o governo do Estado. Em última palavra, a palavra é do governador, ele tem a responsabilidade, mais do que isso, ele tem a condição de mudar isso. Só ele pode mudar isso hoje. Essas concessões não passaram pela Assembleia Legislativa. Elas foram tomadas de posição, adotadas pelo governador do Estado de São Paulo. Então, cabe a ele agora mudar toda essa situação. Então, mais uma vez, em nome dela, eu quero dizer que o gabinete está de portas abertas e faremos os encaminhamentos junto aos órgãos do Estado que se fizerem necessários. Muito obrigado, um abraço a todos vocês. Obrigado, Tavares. Agradeço as palavras e a disposição de atuar junto. Pode contar com a gente aqui, tudo que a deputada fizer, ideias e troca de opiniões, do nosso interesse, porque vocês estão mais perto do assunto, apesar das restrições, do que a gente no município, que está agora. Na verdade, nós estamos numa fase de completa ignorância, estamos perguntando mais do que falando, né? Porque a gente nem sabia. Você vê o Matos mesmo, você viu que nós ouvimos aqui a intervenção do representante da INDEC, ele não sabia que o pórtico, o Matos já está sabendo mais do que nós aqui. Então, esse problema é um problema democrático que a gente vai ter que enfrentar, né? E aí temos que somar força mesmo. Pode contar com a gente. Nos eventos que fizer, essa audiência aqui, a gente vai estar junto. E nós aqui pela comissão da Câmara vamos também tentar manter esse debate, né? Buscar informação. E quero a ajuda de todo mundo aqui, viu? Porque cada segmento envolvido com o negócio, que também tem suas perguntas, vai ter que fazer as perguntas e ver respondido, né? E acho que vamos ter que somar força para trazer a Artesp para vir conversar. Vocês vejam que eles não vêm, né? Eu tenho tudo que eu fiz nessa Câmara que envolve a Artesp é um parto. Eles não vêm. Eles não vêm. Né? Eles não vêm porque... Então a gente vai precisar mesmo, ou, em último caso, fazer, se não vem, nós vamos lá, quer dizer, formar uma comissão multilateral aqui, tem que forçar eles lá no canto deles, ouvir as perguntas e responder, né? Porque, sem querer ser campineiro demais nesse debate, porque não é esse o problema, é que eu tô lembrando o Estado de São Paulo, estou vendo onde esse modelo quer chegar. Vai ser um caixa maior do que foi até agora, gente. Ninguém vai sair de Bauru, Ribeirão Preto. Pega as 10 cidades mais importantes do Brasil, o cara não vai sair de casa sem pagar pedágio. Não tem condição. Fizeram o levantamento no trecho entre São José dos Campos e Taubaté, que é 30 e poucos quilômetros, que ninguém... É assim, é uma cidade atravessada pela... São duas cidades conurbadas atravessadas pela Dutra. E que virou uma avenida. Não é culpa de ninguém, fizeram assim. Né? A concessionária está lá há mais de 10 anos, não assumiu responsabilidade nenhuma de fazer nada que pudesse significar uma política nova de investimentos. E quase 70% de quem circula ali usa para entrar em trechos da cidade. Em trechos da cidade. Né? Tem saída a cada quarteirão quase para a Dutra. Vão fechar e meter pórtico em tudo. E aí, com essa política semelhante ao que você está fazendo aqui. Agora, se eu olho para Campinas, vai acontecer a mesma coisa. Em cada ponto. Pode pôr um em Valinhos, bota um ali no Jambeiro, vai botar outra ali onde você falou, no SP-75, anda mais um pouquinho para frente, já vai ter o Trevo da Bosch, que cruza com o SP-101, vai ter que ter um ali, anda mais um pouquinho, vai ter que um na Dom Pedro, entra na Dom Pedro e vai... Quer dizer, o anel viário já é a base física dos pórticos que vão ser instalados para controlar isso. Então... Não tem jeito. Eu suspeito que, a não ser o cidadão que está lá na periferia com baixíssima mobilidade, que não sai de casa até porque não tem dinheiro, o resto vai pagar imposto. Vai pagar tarifa, porque ou pelo transporte público ou pelo transporte individual. Então, nós vamos ter que debater isso. Fazer uma consideração.
não está sabendo desse modal, porque muitos estão acreditando que o pedágio de barreira ali vai ser o ponto inicial. Exatamente. Pelo menos foi isso, uma discussão que teve entre um grupo de pessoas, e estava com essa ideia de que o modal ia ser a partir do pedágio de barreira. E pelo esse modal que está mostrando, não vai ser. Não é, pelo que o Márcio então, assim, está falando, não é isso. Ser... E está previsto no contrato, inclusive, esse tipo de porte que você falou? Está previsto, né? Olha, coisa que a gente não sabia. Quer dizer, para dentro da barreira para cá, então, tá aí. Então, acho que precisa ser mais esclarecida a população, porque está havendo esse tipo de situação. É verdade. Só acrescentar mais algum ponto com relação ao transporte público. Hoje nós temos na cidade de Campina, o Edson já falou, mas para entrar em número, porque o número é importante. Hoje nós temos apenas uma linha que usa o pedágio, que é a linha 352, ela transporta por mês 8.900 passageiros. Isso significa, se vamos arredondar que 80%, 85% pague a tarifa, porque tem a gratuidade e tal, então nós temos uma arrecadação de R$25 mil de tarifa nessa linha de ônibus. E paga de pedágio, adivinhe, R$5.250 de pedágio. Então, mais de 20% dessa linha paga, o custo dela é o pedágio. Então, se fosse discutir apenas essa linha, se ela tivesse dela própria ser sustentável, teria que aumentar a tarifa no mínimo em 20%. Então, nesse atual modelo, apenas essa linha tem esse problema. Mas nessa lógica que está sendo pensada, nós temos 75 linhas que faz esse percurso, o que fazem percurso de estradas, de rodovias. Então, isso significa, enquanto nós estamos aqui com o presidente do Conselho fazendo o debate da redução de tarifa, nós vamos ter, no final do ano, fazer a discussão de aumento de tarifa por causa dos pedágios. Então, esse é um debate importante, convencer e trabalhar com a população para dar essas informações. Porque imagine você ter um pedágio de frente ao Parque Osiel. O que vai acontecer? A rodovia, com certeza, ela vai diminuir o número de carro, mas as marginais vão ser os bairros, porque o pedágio vai colocar na rodovia, as marginais não terão o pedágio, não é correto? Então significa que os bairros que hoje não tem problema vão começar a ter problema. Não, só um pórtico eu faço em 15 dias, uma marginal eu faço em 15 anos. Esse é o problema. Então vai vir para a malha urbana essa real. Para nós até contribuir para o debate do ponto de vista da gestão pública, é importante ter todo o detalhe desse projeto, e aí você pode nos ajudar, o nosso representante da deputada, para ver qual é o impacto disso na tarifa. Porque se realmente dessas 75 linhas, vamos supor que 30 dessas linhas vão usar esse tipo, vão passar pelos pedágios que vão ser construídos. Isso vai ter um impacto razoável nas tarifas no próximo ano. Então, acho que seria importante esse debate, até para fazer o debate com a população, porque eu lembro muito bem, quando nós fizemos o debate há 2 anos atrás com relação à questão dos pedágios, principalmente da Tuba e Paulina, nós tínhamos a grande preocupação era pensar num novo modelo. Tá bom. Aí o cara chega, joga em nosso colo um novo modelo. Como é que nós vamos fazer desse novo modelo se transforme do ponto de vista de um pedágio com melhoria para a população e não com mais lucro para as concessionárias? Porque na visão, pelo que foi apresentado até aqui, eu acho que essa lógica é muito mais para dar lucro para ele do que para dar vantagem para a gente. Porque, aparentemente, nós vamos ter uma vantagem. Mas, no contexto geral, na verdade, nós vamos pagar para ir até o aeroporto, vamos ter que pagar 2 pedágios. No mínimo, vai dar R$ 2,50. Então, isso vai ter um impacto muito grande na vida de todos os campineiros. Então, acho que isso é importante a população, fazer esse debate, fazer várias reuniões e cobrar, principalmente da empresa concessionária e do governo do Estado, que eu acho que o grande problema que nós temos nesses 20 anos de governo é que muitas vezes vem com o pacote e joga o pacote para o município. E depois, a cada 2 anos, aparece na televisão, que nem apareceu esse final de semana, para fazer propaganda, que vai fazer isso, que vai deixar de fazer aquilo e que vai fazer investimento na região. Só que isso até o dia 6 de outubro, depois some e as coisas não acontecem. Então, eu acho que é importante a mobilização da sociedade para isso não apenas ficar no papel,
que vou fazer determinados investimentos na nossa região do ponto de vista da mobilidade urbana. Mas depois do dia 3 de outubro some, no ano seguinte da eleição aparece. Então, eu acho que é pegar toda uma avaliação de tudo isso que aconteceu nos últimos 10 ou 15 anos, de compromisso, inclusive, que essas concessionárias tinham com os municípios, que não foi feito. E a partir daí construir realmente uma ação afirmativa. Acho que parabenizar a deputada e a gente ter essa ação mais casada entre o município e o Estado e uma ação conjunta dos municípios. Porque muita gente pensa, isso não tem nada a ver comigo. Porque muita gente acha o seguinte, o pedágio é problema de caminhoneiro, é problema de quem viaja. Eu não tenho nada a ver com o pedágio. Quando nós sabemos que hoje o pedágio tem um impacto direto no arroz, no feijão. Se eu vou para São Paulo, eu pago R$5 só do pedágio. E se eu vou para qualquer cidade da região, é aquilo que você falou. Nós pagamos 10% ou 15% do valor da tarifa no pedágio. Então, e agora não estou se contentando com isso. Agora, para eu circular na minha própria cidade, eu vou ter que pagar um custo por isso. Então, acho que é um debate muito importante. Mas aí, Juarez, você vê que é bem isso aqui. Quer dizer, usa na propaganda resolver um problema de uma parcela que reclama com razão. Mas não está dizendo que vai acontecer com a turma que não estava sentindo, porque quem pega pedágio caro, como o exemplo da nossa região clássico, Jaguariúna e